Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Isaías 11 e 12 e vamos ler o primeiro capítulo da carta de Paulo a Tito. Vamos então à leitura. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Mais uma profecia vinculada aqui à vinda de Jesus. Quando fala que Jessé é uma referência ao pai de Davi e fala de um tronco, né, de uma árvore ali cortada, aparentemente sem vida, mas de onde brota um renovo, de onde brota uma planta, né, que vem a se desenvolver, que no caso aqui é uma profecia messiânica da vinda do Salvador. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios. Matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que profecia maravilhosa, de um estado novo, né, de uma conjuntura nova, ao mesmo tempo que fala da vinda do Cristo, fala de um reinado de paz e perfeição nas relações entre seres humanos e a natureza e os animais. Então, uma profecia muito, muito interessante. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os quatro cantos da terra. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Esse conflito entre o reino do sul e o reino do norte, isso nunca mais iria existir. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Assíria, como houve para Israel no dia que saiu da terra do Egito. Então esse é o capítulo 11, anunciando aqui coisas boas, salvação, paz. Olha aí o título, A Nova Glória de Israel. Capítulo 12. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação,
confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Então aqui, esse capítulo 12 fala de como o povo iria responder a tudo isso, né? Com gratidão, com louvor, com declaração de confiança em Deus, né? Essa é a resposta do seu povo pelos seus poderosos feitos. E agora vamos à carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Essa carta de Paulo a Tito é também uma carta pastoral. Assim como Timóteo era um pastor, também Tito era um pastor. Então também é uma carta pastoral. Alguns elementos semelhantes nós vamos encontrar aqui também. Digo, semelhantes à carta de Timóteo, ou à carta a Timóteo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Olha aqui que interessante, ele se identifica como servo, como apóstolo, e o objetivo do seu ministério é promover a fé, que é dos eleitos, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então esse é o objetivo dele, que a fé em Cristo, que a fé dos eleitos seja propagada, promovida. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. É possível que Tito tenha ouvido acerca do Evangelho através de Paulo, uma vez que aqui ele é chamado de verdadeiro filho segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Então veja que Paulo encaminhou Tito a Creta para que ali ele exercesse uma função de gestão, de administração, de liderança. Ele deveria colocar em ordem as coisas restantes e constituir presbíteros. Ele deveria constituir presbíteros, provavelmente por meio de eleição, de nomeação. O modo aqui não está estritamente aqui declarado como ele iria constituir presbíteros, mas o fato é que na sequência Paulo nos traz aqui uma série de características que devem estar presentes na vida daquele que seria constituído presbítero. Versículo 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina,
para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Então, olha quantas qualidades aqui deve estar na vida do bispo ou presbítero. Aqui a palavra presbítero e bispo são, embora sejam palavras diferentes, têm um sentido igual, são sinônimas. Então, esse bispo ou esse presbítero deveria ser uma pessoa irrepreensível porque ele seria encarregado das coisas de Deus, de cuidar das coisas de Deus. Ele não poderia ser alguém que se acha, alguém que se sobrepõe sobre os outros, alguém que ama o dinheiro, alguém violento, alguém apegado ao vinho. Ele deveria ser alguém cordato, alguém que tivesse apto a hospedar, a cuidar de pessoas, amigo do bem, alguém sensato, justo, piedoso, assim por diante, né? E o versículo 9 fala de uma característica importante. O bispo ou o presbítero ele deve ser apegado à palavra, de modo que possa exortar pelo reto ensino as pessoas e convencer os que contradizem esse ensino. Porque não é raro os presbíteros, os pastores se depararem com pessoas que estão ali na audiência, né, ouvindo e recebendo aquele ensino e que contradizem o pastor, contradizem o professor que está ali à frente, o presbítero. Isso não é tão raro. E ele precisa ter, então, qualidade retórica, inteligência para poder pontuar as questões de modo a convencer aqueles que estão o contradizendo a respeito do reto ensino da palavra de Deus. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Falam coisas sem sentido e enganam os outros. O que Paulo está dizendo é, não constitua presbítero aqueles que vêm da circuncisão, os judaizantes, porque eles são insubordinados, eles falam coisas que não têm sentido, eles estão enganando as pessoas, eles querem fazer a coisa do jeito deles, né? Então, pessoas insubordinadas não são pessoas apropriadas para o ministério do presbiterato. Uma dessas qualidades, portanto, é a pessoa ser ensinável, ser humilde. Versículo 11. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Então, na primeira parte ele fala das qualificações dos presbíteros, e aqui do versículo 10 até o final ele fala das características de quem não deve definitivamente ser conduzido a uma posição de liderança na casa de Deus. Muito bem, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por termos a Tua palavra e encontrarmos nela palavras de salvação, de vida eterna, de esperança e de instrução sobre como as coisas devem acontecer na Tua casa, no meio do Teu povo. Em Isaías nós vimos palavras de esperança, no anúncio de salvação, de uma nova realidade prometida aos Teus filhos, de paz perene. Senhor, vem Jesus. Implementa, ó Deus, definitivamente o Teu reino, Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude enquanto o Senhor não volta a lidar com este mundo hostil.
perverso e mau. Nos ajuda a olhar para Cristo e esperar, ó Deus, o dia glorioso, aquele dia, quando o veremos face a face. Senhor, também te agradeço, Pai, por esse texto de Tito, aliás, quando Paulo escreve orientando como ele deveria administrar as coisas, cuidar, zelar para que a tua casa, o teu povo, a tua igreja ali em Creta pudesse ter uma liderança sadia, firme na tua palavra. Senhor, concede às tuas igrejas irmãos que de fato tenham sido vocacionados por ti, para que possam exercer uma liderança fiel ao Senhor e que traga através dessa liderança edificação à tua igreja. Essa é a nossa oração, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meus irmãos, e até mais, se Deus quiser.